Métricas de modelos de classificação. Aprendizado de máquina. A avaliação de modelos de classificação é crucial para entender o desempenho de um modelo em tarefas de previsão. Existem diversas métricas que podem ser utilizadas, cada uma com suas particularidades e aplicações. Matriz de confusão. Antes de explorarmos as métricas, é fundamental entender a matriz de confusão, uma tabela que resume o desempenho do modelo em relação às classes reais e previstas. Ela é composta por 4 elementos principais. Verdadeiros positivos, VP, caso em que o modelo previu corretamente a classe positiva. Verdadeiros negativos, VN, caso em que o modelo previu corretamente a classe negativa. Falsos positivos, FP, casos em que o modelo viu incorretamente a classe positiva, erro tipo 1. Falsos negativos, FN, casos em que o modelo previu incorretamente a classe negativa, erro tipo 2. Acurácia, accuracy, mede a proporção de previsões corretas em relação ao total de previsões. Então, a fórmula da acurácia é VP mais VN, dividido por VP mais VN mais FP mais FN. É útil em conjuntos de dados balanceados, mas pode ser enganosa em conjuntos desbalanceados. Precision, mede a proporção de previsões positivas corretas em relação ao total de previsões positivas. Fórmula: VP sobre VP mais FP. É importante quando o custo de falsos positivos é alto. Revocação, recall ou sensibilidade. Mede a proporção de casos positivos corretamente identificados em relação ao total de casos positivos reais. Fórmula: VP sobre VP mais FN. É importante quando o custo de falsos negativos é alto. F1 Score. Média harmônica entre precisão e revocação. Fórmula: 2 vezes a precisão vezes a revocação, dividido pela precisão mais a revocação. Útil quando é necessário equilibrar precisão e revocação. Agora vamos para um exemplo prático. Temos um conjunto de dados de 1000 e-mails, dos quais 600 são spam e 400 não são spam. Nosso modelo de classificação foi usado para prever se cada e-mail é spam ou não. Então aqui temos a tabela matriz da confusão. Então spam positivo, esses 500 aqui ele classificou corretamente que era spam. Esses 50 não são spam. Esses 100 FN ele classificou como falso negativo. E esse 350 verdadeiro negativo. Então essa aqui é a matriz da confusão. Então aqui, como que funciona a interpretação dessa matriz? Eu tenho os verdadeiros positivos, VP, 500, né? Então aqui ele classificou corretamente esses 500 que são spam. 500 e-mails foram corretamente classificados como spam. Aí eu tenho os falsos positivos. Falso positivo. 50 e-mails que não eram spam foram classificados incorretamente como spam. E eu tenho os falsos negativos. 100 e-mails que eram spam foram classificados incorretamente como não spam. E verdadeiros negativos, VN. 350 e-mails foram corretamente classificados como não spam. Então esse aqui classificou corretamente como não spam e esse aqui como spam. Então, se a gente observar, o que o modelo classificou corretamente foi esse 500 mais esse 350.
Agora os cálculos. Então, como que funciona a acurácia desse modelo? Eu vou pegar o que ele classificou corretamente, que foi o que são spams, que é 500 VP, mais o que não são spam, que ele também classificou corretamente, 500 mais 350, dividido pelo total de e-mails, que dá em torno de 85%. Eu tenho a precisão eu já vou pegar esse 500 aqui e vou somar, dividir, né, pela soma do 500 mais o 50. Então vai dar 91%. Revocação, eu vou pegar esse 500 aqui que ele classificou corretamente e dividir por 500 mais 100, que vai dar 83%. E finalmente o F1 Score. Vai ser duas vezes esse resultado aqui, 0,91 vezes 0,83 dividido por 0,91 mais 0,83, que dá 87%. Neste exemplo, o modelo tem uma boa acurácia, precisão e F1 Score. No entanto, a revocação é um pouco menor, o que significa que o modelo perde alguns e-mails de spam. Dependendo do custo de perder um e-mail de spam versus classificar incorretamente um e-mail não spam, podemos ajustar o modelo para otimizar a métrica mais importante. Agora, essa outra métrica que é área sobre a curva ROC, AUC-ROC, mede a capacidade do modelo de distinguir entre as classes em diferentes limiares de classificação, útil em conjuntos de dados desbalanceados e quando é importante avaliar o desempenho do modelo em diferentes cenários. Então, aqui está um exemplo da curva ROC. Como interpretar essa curva? Avalie a forma da curva. Uma curva que se eleva rapidamente em direção ao canto superior esquerdo indica um modelo com bom desempenho. Então, nesse exemplo aqui, o modelo está com bom desempenho. Uma curva que se aproxima da diagonal indica um modelo com desempenho ruim. Se essa linha estivesse próxima dessa diagonal, então esse modelo já seria um modelo ruim. Agora, para finalizar, uma tabela resumo dos tipos de métricas. Acurácia, aqui eu tenho a fórmula que eu já falei anteriormente. A descrição, proporção de previsões corretas, casos de uso, conjunto de dados balanceados. Tem a precisão, precision, que é VP sobre VP mais FN. Descrição, proporção de previsões positivas corretas, custo alto de falsos positivos. Tem a revocação, recall, aqui está a fórmula, proporção de casos positivos reais identificados, custo alto de falsos negativos. F1 score, aqui a formulazinha, média harmônica de precisão e revocação. Casos de uso, equilibrar precisão e revocação. E finalmente, AUC-ROC, área sobre a curva ROC. Capacidade de distinguir classes em diferentes limiares. Casos de uso, conjuntos desbalanceados, avaliação geral.